Bom, gente, nós vamos falar agora de chantilly. Mas não é um chantilly convencional, é um chantilly que suporta as altas temperaturas, um chantilly próprio para o nosso clima tropical. E é a cobertura mais utilizada no Brasil para decorar bolos em creme. Vem comigo porque vai ser incrível, é a receita de chantilly que vai mudar a sua vida. E para que essa receita seja um sucesso, a gente tem que atentar direitinho à pesagem dos ingredientes e fazer tudo bem bonitinho, como eu vou explicar aqui para vocês, para ser sucesso aí na sua confeitaria e na sua casa também. Então, a primeira coisa que nós vamos precisar é de um bom chantilly. Estou indicando aqui para vocês o chantilly da Fleshman. Esse que é um produto muito bom que eles lançaram agora, que é o Gran Finale. É o chantilly que eu estou trabalhando, mas vocês podem utilizar outros chantilly's também. O chantilly da Vigor, da marca Amélia, assim como o chantilly Norcal, o Lala, tem várias marcas boas, porque a gente sabe que a gente gosta, eu como professora gosto de indicar aquilo que eu estou trabalhando no momento, porque os chantilly's eles vão mudando, né, gente? Eles mudam características e as marcas vão se aperfeiçoando e muitas vezes essas mudanças, elas não correspondem muito bem ao que a gente está esperando naquele momento para as nossas receitas. Então, a gente vai se adequando. E tem toda aquela questão também da logística. Alguns chantilly's não chegam em determinados lugares. Então, a gente não pode reduzir as nossas receitas a um produto único. Então, estou mostrando aqui para vocês, de forma bem fidedigna, aquilo que eu estou utilizando no momento, mas é claro, essa receita aqui é para fazer com qualquer marca de chantilly. E vai seguir o mesmo processo. Não é como o chantilly plástico, que a gente tem que adaptar ali o CMC de acordo com o chantilly e fazer os testes. Esse aqui, essa receita é unificada, é uma só para todas as marcas, tá bom? E eu vou passar para vocês, então, as quantidades, né? Primeiro aqui 1 litro de chantilly, estou usando aqui o Gran Finale. Vamos utilizar também 80 gramas de leite em pó. Aqui, gente, não pode ser aquele composto lácteo, não, tá? Aqui a gente quer o leite em pó mesmo. Pode ser Itambé, pode ser o Ninho, mas o leite em pó. Vamos utilizar também 6 gramas de gelatina em pó incolor sem sabor. E aqui 10 graminhas apenas de emulsificante para sorvetes. E eu vou mostrar para vocês como preparar a gelatina, porque não é como vem no pacotinho. Vocês viram aqui que para cada litro eu não vou usar o pacote inteiro. A gente vai usar só a metade, 6 gramas. E aí a gente vai dissolver de uma maneira diferente, eu vou ensinar para vocês. Lembra que o pacotinho de gelatina ele vem duplo, né? Dá o total de 24 gramas, mas para cada litro a gente vai usar só meio pacote. Então meia bandinha ali. Ao invés de ser o pacote inteiro, que é 12 gramas, a gente vai usar apenas 6 graminhas. E se você for fazer a metade do chantilly, você pode fracionar essa receita ao meio, aí você usa 3 graminhas, tá bom? Eu vou ensinar para vocês agora aqui como preparar essa gelatina na aguinha aqui, como hidratar e como é que a gente vai usar ela no chantilly. É um ponto muito importante, muita gente erra porque não sabe preparar a gelatina. Vamos lá! Então, gente, eu tenho aqui alguns estágios da gelatina para mostrar para vocês antes de começar a demonstrar como prepará-la. Eu tenho aqui a gelatina já hidratada, olha que bonita. Gelatina bem hidratadinha, ela fica como se fossem umas alguinhas. E eu tenho aqui a gelatina já preparada, prontinha. A gente já levou lá para o micro-ondas, como eu vou ensinar agora para vocês. Ela fica líquida e fria desse jeito, tá? Então, como é que é o processo? Nós vamos pegar aqui, gente, qual quantidade de água? 75 ml de água gelada, filtrada, obviamente, para 6 gramas de gelatina, incolor, em pó e sem sabor. Se você for fazer a metade, você vai usar quanto? 37,5 de água para 3 graminhas de gelatina. E assim você vai fazendo o cálculo. Se você tem uma batedeira industrial, quer fazer 2 litros, aí usa 12 gramas de gelatina, né? Para 150 de água, tá bom? Todos esses detalhes também vêm no e-book, não precisa memorizar. Então vamos lá, a gente vai hidratar assim, água gelada, filtrada, e a gente vai hidratar em chuvinha, ó. Por que a gente hidrata na água gelada? A água gelada ela tem uma densidade diferente da água natural.
Então, a gelatina ela vai descer devagar para o fundo. Até chegar lá embaixo, ela já vai estar hidratadinha. Essa é a diferença. Se você mora em região quente, ainda mais. Aí é que tem que hidratar na água geladinha mesmo. Nós vamos deixar aqui em torno de uns 20 minutos no mínimo. Se você quiser hidratar a sua gelatina no dia anterior, ela pode ficar na geladeira até 5 dias, hidratada. E você retirando apenas aquela fração que você quer, né, do produto. E depois de hidratadinha, essa aqui que nós fizemos vai ficar como essa, que eu mostrei no início. Vai ficar durinha. Eu vou pegar aqui para vocês sentirem como é que é a textura. Olha isso. Ela vai ficar assim, ó, desta maneira. Parece umas algas, olha que bonito. Essa tá bem hidratada corretamente. Se não hidratar corretamente, vai encher o seu chantilly de gruminhos, tá? Essa é só para demonstração, tá? Por isso que eu peguei assim. E aí nós vamos levar essa gelatina perfeitamente hidratada para o micro-ondas 40 segundos. Depois nós vamos desligar o micro-ondas e vamos colocar mais 10 segundos, por garantia. E aí, gente, ela vai ficar como essa aqui, líquida. E a gente não vai usar essa gelatina quente. Nós vamos esperar essa gelatina esfriar, mas não é esfriar para ficar igual aquela gelatina de colher que a gente come, não. É esperar esfriar para ela ficar líquida, fria, porém com aquela consistência mesmo líquida. Não vai ficar de pedaço para não dar grumos no seu chantilly. Se jogar quente no chantilly, também vai ficar com grumos. Se jogar dura, também vai ficar com grumos. Então ela tem que estar assim, ó. Ó. Líquida, líquida, e tem que estar na temperatura da pele. Como é que eu faço, Amélia, para saber se ela está na temperatura certa ou não? Vou medir com o termômetro? Não há necessidade. Você pega um pouquinho com a colher e sente na sua pele. É como se você estivesse com a gelatina na temperatura da sua pele mesmo. Ela não pode ser quente e nem pode ser também começar a enrijecer, porque dá problema, tá? Então, eu vou levar essa minha aqui para o micro-ondas e ela vai ficar como a outra. A gente vai esperar ela esfriar e já vamos bater o chantilly. Então, vamos levar para o micro-ondas 40 segundos a gelatina já hidratada. Depois de 40 segundos, nós vamos colocar mais 10 segundinhos a gelatina, tá? Para garantir que vai ficar sem nenhum gruminho. E agora sim, nós temos a gelatina no ponto perfeito, líquida, porém quente. Nós vamos esperar esfriar, tá? Para a gente poder utilizar no chantilly. Esfriar fica na temperatura da sua mão aí, na temperatura do ambiente. Se quiser acelerar esse processo, se tiver com muita pressa, pode levar no congelador ali, rapidinho, uns segundinhos, e vai testando para ver se a temperatura já abaixou, tá bom? E agora vamos começar aqui a receita do chantilly. Então, gente, o primeiro passo da receita é realmente preparar a gelatina. Gelatina fria, mas não dura, por favor. A gente já vai começar a nossa receita. E eu vou abrir aqui o chantilly. Estou utilizando o Gran Finale, como eu disse para vocês, da Fleshman. Bem geladinho. É importante que o seu chantilly esteja entre 0 e 2 graus, para que você tenha um bom resultado na hora de bater o seu creme. Aqui nós estamos usando também uma batedeira planetária, é importante também a batedeira planetária. Eu indico a batedeira planetária Arno 600 watts e 8 velocidades. Ou, para você que já tem uma produção industrial, a batedeira da Progás e Braese. Então, gente, colocou o chantilly, nós vamos colocar também o leite em pó todo. Então, depois de colocar o leite em pó, nós vamos adicionar também 10 graminhas de emulsificante para sorvetes. Vamos colocar aqui. E agora nós vamos dar uma leve batidinha. Então, gente, é em torno de 20 segundinhos, só mesmo para agregar, para misturar o leite em pó ao emulsificante. E a gente dá uma mexidinha para retirar o leite em pó das laterais. E vamos dar mais uma batida de 20 segundos.
Claro que é importante utilizar a velocidade mínima da batedeira, porque como a gente está aqui com creme ainda muito líquido, pode espirrar tudo e não vai resolver. A gente não quer dar consistência aqui, a gente apenas quer homogeneizar os ingredientes. Bom, terminou as 2 batidinhas, nós vamos ainda no mínimo acrescentar a gelatina em fiozinho. Acrescentou a gelatina, nós vamos levar para a velocidade máxima da batedeira. Para isso, para não fazer bagunça aí na sua cozinha, eu sempre gosto de colocar um paninho ou um plástico assim. A gente corta o plástico, abre um lado do plástico. Aí você vai tampar a sua batedeira e vai já direcionar para o máximo da velocidade. Eu só vou parar aqui para alertar vocês que nós vamos deixar com o plástico até que o chantilly ganhe consistência e suba. Aí a gente pode retirar o plástico e acompanhar o processo. Se o chantilly não subir, significa que não estava bem gelado ou estava em más condições de acondicionamento. Às vezes pegou uma temperatura muito alta e o produto acabou perecendo. Então temos que estar atento, além da temperatura, ao fornecedor também. Então vamos lá. Notem que o chantilly cresceu, subiu bastante e está brilhante. Quando o chantilly está brilhante, significa que não está no ponto ainda. Geralmente ele tem que ficar, geralmente não, sempre, ele tem que ficar fosco e sem brilho. E essa batedeira é muito complicado para bater 1 litro inteiro. Quando você bate meio, é mais fácil, não precisa estar ajudando. A partir do momento que ele sobe e começa a ficar assim cheio de ruguinhas, como está aqui, mas ainda brilhante, eu começo a dar uma ajudinha com a espátula. Eu vou mostrar para vocês, até dar o ponto, né? Eu quero lembrar também sobre o tempo de batimento. Nunca foquem em tempo, sempre foquem em ponto. Mas, em geral, os chantillies mais consistentes, como o Flashman Grand Finale, é em torno de 6 a 8 minutinhos. E os chantillies mais líquidos, aí você pode levar até 15 minutos para poder bater. Mas não foque nisso, foque no ponto mesmo, que vai dar sempre certo. E eu vou demonstrar aqui para vocês. Gente, e tá pronto. Olha só a rapidez, a facilidade quando o chantilly está entre 0 e 2 graus. Se você tem dúvida com relação à temperatura, compre sempre, às vezes não tem termômetro nem em casa, compre sempre, deixe na geladeira pelo menos 12 horas e na hora de usar, deixe uns 30 minutinhos a 40, assim, no congelador. Sempre agitando a embalagem para evitar a formação de cristais, porque atrapalha também no ponto. Quando ele abre esse buraco aqui no meio, olha que bonito. E fica com essa aparência fosca e toda cheia de ranhuras, né? Como se tivesse, como se fosse uma mousse. É porque ele está no ponto. Ó, não cai da pá e ele fica querendo saltar da batedeira. É esse o ponto que você consegue fazer colorações escuras. Eu vou explicar um pouco sobre isso, tá? Uma dica que eu dou para vocês também, para adquirir melhor ponto para trabalhar, é sempre deixar o chantilly, depois de batido assim, em ponto firme, na geladeira e só usar no dia seguinte. Eu vou explicar para vocês. O ideal para vocês que trabalham com bolos e produzem bastante, por exemplo, no final de semana, você pode preparar todas as massas, a título de exemplo, na quinta-feira, juntamente com os recheios. Na sexta-feira, você faria o quê? A montagem com os recheios, tudo bonitinho, e já bate o chantilly. E no sábado, você já vai pegar aquele chantilly do dia anterior com a textura muito mais bonita.
Só não dá para fazer isso, a exceção à regra é quando se trata de cores escuras, que eu vou demonstrar aqui para vocês. Colorações pastéis e médios, é bacana você deixar de um dia para outro na geladeira, porque a textura com a gelatina fica incrível. Agora, quando se trata de colorações escuras, é bom terminar de bater o chantilly, como eu terminei aqui agora, e já fazer a cor escura. O vermelho escuro, o verde escuro, o azul escuro. Terminou de bater, já coloca o corante, porque ele mesmo já hidrata e já dá uma textura suave para o chantilly. Só o preto que eu gosto de usar o chantilly de chocolate, porque usando o chantilly de chocolate você já se aproxima aí do preto com muito mais facilidade, tá bom? E eu vou aproveitar esse ponto lindo aqui do nosso chantilly para fazer uma cor escura aqui e já pegar o embalo. Vamos lá? Bom, gente, eu vou ensinar como armazenar o chantilly depois de batidinho e também fazer a cor escura prometida aqui para vocês. Eu vou separar uma fração, vou fazer o vermelho, o restante eu vou armazenar assim, ó. Eu coloco um bol, um plásticozinho aqui dentro e aí nós vamos colocar tudo aí dentro para vocês verem. A consistência tá perfeita, tá bem durinho. Nós moramos em um país tropical, então tem que ser um chantilly bem firme mesmo para usar. Então, nem todo mundo trabalha no ar-condicionado, então precisa de um chantilly bem firminho para garantir um bolo bem bonito. Então aqui, ó, olha só a consistência, olha que bonito. Aí você pode armazenar por até 5 dias na geladeira. Não aconselho a congelar, a não ser que seja para você acrescentar em algum recheio, algo assim, porque para dar o ponto de bico bonito, congelando, não gosto, tá, gente? Só mesmo na geladeira. Olha o tanto que fica prático guardar. E ao invés de usar aquele tanto de vasilha na geladeira guardando chantilly, você guarda tudo em saquinhos, otimiza espaço no seu refrigerador. E aqui nós vamos subir o plásticozinho para fechar, lacrar. E aí não precisa tirar todo o ar, mas eu tiro um pouquinho do ar aqui. E a gente vai guardar como se estivesse no escritório, um escritório dentro da geladeira, em pastas assim, ó. Ao invés de guardar um bol inteiro desse na geladeira ou uma vasilha grande, você vai guardar as pastinhas de chantilly. Num compartimento da geladeira dá para você guardar até 15 chantillies batidos, 20, dependendo do tamanho da sua geladeira. Olha só como é prático. Gostaram? E agora eu vou tirar uma fraçãozinha aqui para a gente poder fazer um vermelho. Vem comigo. Pois bem, vamos usar coloração escura. Vocês perceberam que o chantilly estabilizado Amélia Lino não leva leite condensado na batedeira. Porque a gente vai dando textura bonita para o chantilly depois, com o leite condensado de pouquinho em pouquinho eu vou demonstrar isso para vocês. Mas quando se tratar de cor escura, a gente não usa leite condensado para texturizar. Porque o próprio corante, o próprio gel do corante, a gente usa corante em gel, no caso aqui eu estou utilizando o corante em gel da Mix, né? O vermelho Natal e o vermelho morango. Então eu estou utilizando esses dois corantes, que são da Mix. Então o próprio gel do corante, ele já dá a textura bonita para o chantilly. Quando é branco ou tom pastel, aí você pode usar um pouquinho de leite condensado sem problema para poder dar essa textura e eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então, vamos primeiro na coloração escura. Deixa eu abrir aqui o vermelho, deixa eu ver se ele está aberto. Tá. Então nós não vamos mexer o chantilly, não vamos colocar leite condensado, nada disso, tá? Deixa eu colocar assim, sem a tampinha, que ele também é entupido. Colocar uma quantidade. É uma quantidade maior, porque o estabilizado ele é muito branco, então a gente tem que colocar já de início uma quantidade maior. Se você for colocando assim, coloca um pinguinho, aí depois mexe. Coloca mais um pingo, mexe. Aí, gente, nunca vai acabar. Então, agora o vermelho morango.
A gente já coloca uma quantidade boa, porque a gente gasta muito mesmo para poder fazer a cor escura, não só o vermelho, tá? Qualquer cor escura no chantilly que tem um fundo branco, a gente gasta maior quantidade mesmo. Então, não vamos usar leite condensado aqui, apenas o gel do corante. E o jeito de mexer o chantilly? Tem gente que mexe assim, bate muito, não é assim. É com delicadeza, ó. A gente só vai envolvendo o corante, tá vendo? Um giro e espalma. Ó, é assim. Aí aqui já deu para ver se vai ficar vermelho ou não. Então não precisa misturar tudo. Eu vou colocar mais porque não vai dar vermelho ainda. Tem que lembrar também que o chantilly estabilizado, o que acontece com ele? Depois de 1 hora a 2 horas, mais ou menos aproximadamente, ele vai escurecer um pouquinho mais, tá? Então a gente tem que sempre olhar esse detalhe. Ele vai apurar um pouquinho a cor. A gente deixa um tonzinho antes. Mas viu aqui que não vai dar o vermelho? Não precisa terminar de mexer. Você já vai colocar um pouquinho mais de corante e finalizar. Quanto menos mexer, melhor. Então agora a gente vai tentar finalizar. Se vê que ainda não vai dar a coloração, para, nem termina de mexer. E já coloca mais. Mas aqui já vai dar. Já tá com cara de vermelho, né? Quanto menos mexer, melhor é para o seu vermelho ou para qualquer cor escura que você for confeccionar. É por isso que não precisa do leite condensado aqui, gente. Porque o próprio gel do corante já dá a leveza e suavidade que precisa. Acabamos de fazer um vermelho, que poderia ser qualquer outra cor, como eu já disse para vocês, e com a consistência maravilhosa. Olha isso. Vou pegar mais quantidade, ó. Vermelho assim, cor escura assim é fantástico, né? Para você poder fazer uma roseta, qualquer trabalho com bico. Ó. Não cai. Prestando atenção nessas dicas, gente, é impossível errar o chantilly estabilizado e você só vai ter benefícios utilizando essa cobertura que realmente não cai da pá, que tem a consistência adequada para qualquer trabalho com bico. Veja isso. Isso não existe em chantilly. É uma maravilha, né? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e que façam bastante chantilly. Agora eu vou dar dica para vocês de como acrescentar o leite condensado para as cores mais clarinhas, já que o corante, o gel não vai ser suficiente, a gente coloca um pouquinho de leite condensado. Eu já vou adiantar para vocês que a gente sempre começa de pouquinho. É uma colherzinha de café, uma colherzinha de chá e um pouquinho do corante que você vai utilizar e vai sempre aos pouquinhos. Eu vou demonstrar para vocês. Bom, gente, depois de falar sobre colorações escuras, temos também que pensar nas cores clarinhas, nos tons médios e pastéis. Para dar uma textura melhor para o nosso chantilly, eu gosto sempre de usar o chantilly do dia anterior. Bati o chantilly, guardo na geladeira para usar no dia seguinte, quando se tratam de tons médios, pastéis ou mesmo um chantilly branquinho. E quando a gente vai usar, vai ficar com uma textura muito mais bonita por conta da gelatina. Quando é cor escura, conforme vocês já viram, a gente bate o chantilly na hora e já colore para poder preservar aquela textura encorpada do chantilly. E o leite condensado, ele não entra na nossa receita e ele vai entrar aqui aos pouquinhos. A gente vai usar de colherinha em colherinha de chá, ou aliás de café. A colherzinha mais pequenininha que você tiver, vai colocando sempre aos pouquinhos ou coloca uma ponta da colher de sopa, nunca pode exagerar. E tem um jeitinho de mexer, de fazer aqui que eu vou ensinar para vocês agora. Vou usar para esse tom bem clarinho aqui, o rosa cereja e o marrom chocolate da Mix, que são corantes em gel. Eles não vão conseguir dar textura aveludada para o nosso chantilly. O gel do corante não vai conseguir fazer isso. Por quê? Porque nós vamos utilizar uma pequena quantidade, ao contrário das cores escuras, que o gel já dá aquela, modificada na textura, porque a gente usa uma quantidade maior. É por isso que, além do corante, nós vamos utilizar também o leite condensado, para realmente chegar na textura bem linda, para fazer flores maravilhosas aí na sua confeitaria. Então pronto, eu vou começar aqui com o rosa cereja. E eu sempre gosto de dar uma pitadinha de marrom para suavizar um pouco o tom vibrante da cor, porque o chantilly ele é branquinho. Aí vem um rosa, aí fica aquele efeito bem vibrante.
Então a gente coloca um pouquinho de marrom para dar uma quebrada e ficar uma cor mais elegante, um rosa seco. E a gente já coloca aqui agora também uma colherzinha de café, ó, desse jeito aqui, de leite condensado. Como lá nas cores escuras, a gente já coloca tudo de uma vez. Não pode ficar no pinga-pinga. Um pingo de corante, mexe. Põe outro pingo de corante, mexe. Aí vai ficar mole, tá? E quero lembrar também para aquelas pessoas que trabalham com bolos muito grandes ou tem muito bolo para cobrir, aí pode fazer a pergunta, Amélia, mas tem que ficar mexendo tudo manual desse jeito? Não dá. Não, você pode levar a batedeira com a pá raquete, no mínimo, e colocando o corante ali e fazendo a cor que você deseja. Também pode ser assim. Então aqui é a maneira correta de trabalhar com chantilly. Lembrando que esse chantilly aqui, para fazer tons médios e pastéis, é melhor utilizar a textura do dia anterior. Faz o chantilly, guarda na geladeira e no dia seguinte você vai fazer o tom pastel ou médio. E a maneira de mexer aqui? Girou e espalmou. Apertou. Girou e espalmou. Apertou. Tá vendo? E a gente vai conseguindo a cor. Se você achar que está muito vibrante, nessa hora aqui, antes de terminar, você já pode ir pingando corantezinhos ou chegando no tom desejado. Não precisa ficar batendo ele aqui 3 anos para depois decidir que vai colocar mais corante. Já viu que não chegou na cor desejada? Pode dar uma quebrada aí com marrom ou acrescentar mais rosa, caso você prefira. Ó, rodou e espalmou. Não precisa de mais. Aqui, gente, eu tô com cerca de 250 gramas de chantilly. Eu usei apenas uma colherzinha do leite condensado. Então, isso aqui eu não posso dar regra também, não. Por quê? Porque às vezes você bateu um chantilly e ele ficou mole. Às vezes não vai nem precisar do leite condensado. É para isso que a gente tem que ter feeling. Não ficou do jeito que eu mostrei aqui sua receita, não ficou durão? Coloca só o corante e avalia. É melhor do que já colocar o leite condensado e perder. Tá? Então, para 250 gramas, você vai usar uma colherzinha de café se ele ficar durinho como o meu, como eu mostrei aqui para vocês. Então, olha que bonito, gente, não atrapalhou a textura, colocar o corante, colocar o leite condensado. Se na hora que você for usar no bico, você achar assim que, eu acho que a textura tá meio porosa, primeiro dá uma mexidinha, aí depois, se precisar, acrescenta mais leite condensado. Olha que bonito. Olha que cor linda, gente. E não cai da pá. Textura maravilhosa, né? Consistência maravilhosa, tá? Outra coisa que é importante também, que vocês tenham sempre em mente, é que o chantilly, conforme ele fica em repouso, é como se fosse uma moussezinha. Ele vai ficando poroso. O chantilly estabilizado é assim. Então, parou um pouquinho para fazer alguma coisa, colocou um pouco na geladeira, na hora que você for trabalhar de novo, você tem que dar aquela mexida, ó. Girou e espalmou. Girou e espalmou. Esse é o jeito certo de mexer chantilly quando você vai dar a textura, certo? E aí, toda vez que você for colocar na manga de novo, ou que você sentir que tá meio poroso, dá essa mexidinha, aí torna a trabalhar, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, se divertido aí e que façam lindos trabalhos, flores, coberturas com chantilly estabilizado.